Olá, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E antes de começar esse vídeo, gente, eu queria só desfazer aqui que eu fiz um vídeo aqui, né, mandando abraços aí, agradecimentos a todo mundo aí, né, aos inscritos, pessoal que comenta. E o Heraldo Silva aqui, que o nosso querido Vânio Lima, abraçando até os adversários. Aí é ser macho. Verdade, obrigado, querido. Então, tá todo mundo aqui, né? Glauco, Vinícius Rebelo, Dark Society. Então o Heraldo Silva, ele falou: meu querido, não lhe xinguei não. Só reforcei o seu comentário com as imagens da NASA, que é uma merda. Então, ô Heraldo Silva, desculpa aí, tá? Na hora ali eu cometi essa gafe aí dizendo que você tava me xingando, mas desculpa aí pela gafe. Então, pessoal, era só esclarecer isso no início desse vídeo. Então vou abraçar aqui quem tá aqui. Avá, valeu, obrigado. Rogério Aldi, o Vânio Lima, o Heraldo Silva, o Glauco, o Vinícius Rabelo, o Dark Society, o Carlos Júnior, o nosso amigo do Mundo Verdadeiro. Ótimo canal, faz um belo trabalho. Se inscrevam lá também, pessoal. O Luca Ferbi, o Alexandre Moto, Nostalgia ao Limite, Renata Gonçalves, o Wilton Reis, nosso queridíssimo lá do Anjo do Armagedon. Manda lá, se inscreve lá também, que é um canal muito legal. O John James, o Cimei Moraes, que me fez uma pergunta aqui, depois eu irei responder, tá bom, querido? O Charles Oliver, que me deu uma sugestão aqui, depois eu vou ver também. O Aqua Aprendiz, o Ministro Adriano aqui. Então já aproveitei e abracei logo quem comentou aí o último vídeo. Então, me desfazendo dessa gafe aqui, que eu falei que o Heraldo Silva estava me xingando, mas na realidade ele falou que estava concordando comigo. Desculpa, tá, querido? Então, pessoal, na realidade eu vou fazer uma série. Eu peço mais uma vez, se vocês não têm tempo de ver o vídeo agora, não fique pulando. Faz o que você tem que fazer. Vai trabalhar, vai almoçar, vai jantar. Só vejam o vídeo quando você tiver tempo para ver até o final. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre conspiração. Vai ser conspiração, não é teoria. Porque é utilizado essa fala, teoria da conspiração, para depreciar assuntos que ocorreram, fatos históricos. É uma grande arma da mídia, né? Falar, os conspiracionistas. Criou-se esse estereótipo para desmistificar as merdas que eles fizeram. Então eles utilizam esse estereótipo. O cara é conspiracionista, teoria da conspiração. Mas eu nunca vi uma teoria que é um fato ocorrido. Entendeu? Eu nunca vi algo que, eles podem tratar como teoria um acontecimento. Então as pessoas quando falam, eu vejo aí muitos na internet que ganham inclusive para defender o sistema, citando muito isso, porque eles não têm para onde correr. É igual a idiotice de muitos comentários que eu tenho aqui no meu canal, quando a gente denuncia os photoshops e as montagens da NASA, por exemplo. Eu então dou muitas notícias da NASA aí, desfazendo e desmistificando tudo aquilo que ela nos enganou durante toda a nossa vida. E eles aparecem aqui e comentam assim: ué, mas você só fala da NASA e as outras agências. Então o que acontece com isso? Ao invés deles virem aqui me agradecer, Bruno, você me abriu os olhos sobre a NASA. Obrigado. Agora eu vou ver as outras. Entendeu? Aí ele fala, ao invés de fazer isso, eles vêm aqui e falam assim: mas você só fala da NASA, tem as outras agências espaciais. Então o que acontece, meu querido? Você tinha que vir aqui, você pode até não acreditar na Terra plana, mas você querer desmerecer o nosso trabalho é uma vergonha para você. Por quê? Você não acreditar na Terra plana é uma coisa, mas quando eu faço uma denúncia aqui de uma montagem da NASA, de um Photoshop, de um fake, você tinha que me agradecer e falar: caraca, esse cara está me abrindo os olhos sobre isso aqui, que uma coisa que eu não pensava. Então sobre as outras agências espaciais eu vou procurar saber agora. Entendeu o que eu tô falando? Por quê? O que a gente via até pouco tempo atrás eram as reportagens lá que a Rede Globo e as grandes mídias passavam sobre a NASA. E todo mundo ficava maravilhado. Olha lá o cosmos, olha a foto de de Plutão. Olha. E quando a gente mostra aqui que aquilo tudo era um fake, nós abrimos os olhos de muita gente. Era pro cara agradecer e falar: caraca, obrigado, pelo menos me abriu os olhos sobre a NASA. Sobre as outras eu vou ver agora. Não, o cara vem aqui, o idiota, né? Vem aqui, só fala sobre a NASA e as outras. Meu querido, isso aí não desfaz a mentira da NASA, você mandar ouvir as outras.
Sobre as outras, eu já fiz vários vídeos aqui sobre a agência russa, fotos, montagens, fakes. Sobre a agência chinesa, já mostrei aqui a bandeira da China tremulando no vácuo. Já mostrei sobre todas. A resposta é que todas fazem parte do mesmo engodo. Porque se alguma agência espacial, a ESA, seja lá qual for, tentar ser contra isso, todo esse engodo aí, ela vai cair, vai ser segregada, vai ser colocada de lado e vai parar de receber os investimentos dos governos. Então elas precisam participar do mesmo engodo. Como eu já provei aqui, com fatos. E contra fatos não há argumentos. Eu não estou impondo para você acreditar que a Terra é plana. Mas o que eu estou querendo é que vocês abram os olhos sobre as mentiras. Se eu falo uma mentira da NASA, você não tem que vir aqui e é só falar da NASA. Pô, você tem que falar, graças a Deus que você me abriu os olhos sobre essa montagem, essa mentira da NASA. E agora eu vou ver vou analisar as outras. É igual eu falo, você só fala da Rede Globo e as outras grandes mídias. Eu falo da Globo porque ela é a principal. Mas, se você procurar nos anais aí do país, você vai ver que a grande mídia no Brasil, eu estou falando de grande mídia, está nas mãos de apenas 5 famílias. E o Brasil é um dos países mais influenciados pela mídia no mundo. Justamente por ter uma mídia poderosa e um povo com uma péssima educação. E quando se tem o advento da internet, que é para pessoas denunciarem e abrir os olhos sobre várias coisas, em vários aspectos, tanto da vida social, política, econômica e da ciência. Quando tem pessoas na internet que abrem os olhos, claro que vai ter outras na internet que vão receber dinheiro para defender o sistema com unhas e dentes. E nós sabemos já que tem pessoas que recebem, que estão faturando aí para defender o sistema. Então o que acontece? Quando eu dou uma notícia da NASA, o idiota não tem que vir aqui e só falar da NASA. Porra, você tem que vir aqui e falar, graças a Deus que você me abriu os olhos sobre isso aí. Era isso que o cara tinha que falar. Agora o idiota quer justificar um erro com outro. Entendeu? Ele quer justificar uma merda falando de outra merda. Aí vai ser um cagalhão total, vai ser uma merdaria danada. Vai ser uma caganeira. Entendeu? Se juntar tudo não dá um. Então pra você ver até que ponto chega a idiotice. Você pode até negar, você pode até não concordar com que a Terra é plana e etc. Mas que você tem que questionar o globo, você tem que questionar as agências espaciais. Isso é o mínimo que você tem que fazer depois do que a gente mostra aqui. Entendeu? Então vamos lá, gente. Esse documentário que eu vou fazer sobre conspiração, inclusive eu não vou falar sobre Torres Gêmeas porque esse assunto é tão explorado na internet. Mas eu vejo muitas pessoas, quando as pessoas falam de Torres Gêmeas, as pessoas falarem assim. Já vi muitos comentários de muitos vídeos falando assim: mas o governo americano não seria capaz de matar o seu próprio povo, né? Porque o que nós temos após o acontecimento, o fato ocorrido, não é teoria da conspiração, porque é um fato ocorrido, um fato histórico. O que nós tivemos, o que nós podemos analisar após as Torres Gêmeas, é que os Estados Unidos declarou lá uma guerra contra o terror, a caça a Bin Laden, com isso a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, e ampliou a sua zona de influência ali na zona do petróleo, e agora participa lá, mesmo que de forma só de sustentar lá a guerra da Síria. Então o que acontece? Ele ampliou a sua influência na zona do petróleo. A Torre Gêmeas foi o que deu legitimidade à opinião pública para que ele pudesse fazer o que ele fez. Então, quando as pessoas falam assim, os Estados Unidos, o governo americano seria capaz de matar pessoas do seu próprio povo em prol de um objetivo? Então vamos aqui, isso aqui não é teoria da conspiração, tá? Da outra vez quando eu fiz outro vídeo eu falei sobre a Operação Northwood, mas não abriu a página aqui. Então hoje eu vim a primeira conspiração, quando eu venho, eu vou fazer uma série de documentários falando sobre conspiração, falando conspiração não é teoria. Porque teoria é algo que não acontece. É algo suposto, é uma suposição. Então ela é uma teoria. Mas quando o fato ocorre, você não pode chamar de teoria da conspiração, e sim conspiração em si. Então uma grande conspiração seria essa aqui, a Operação Northwood. Então quando as pessoas se perguntam, o governo americano seria capaz de matar seu próprio povo? Vamos ver se seria.
Então tá aqui no site O Arquivo, tá? Mas vocês podem procurar em qualquer site, que isso aqui é um fato histórico, isso aqui não é teoria. Vamos lá, a Operação Northwoods foi o codinome dado a um conjunto de planos secretos elaborados em meados de 1960 pelas mais altas patentes militares dos Estados Unidos, e que visava assassinar pessoas inocentes e praticar atos de terrorismo em cidades americanas, com o objetivo de enganar a opinião pública americana, conduzindo-a a apoiar uma guerra contra Cuba, sob o codinome de Operação Northwoods. Então está bem claro que esse fato, né, é um fato histórico. Foi a descoberta desses documentos, que era um plano do FBI, da CIA, do alto escalão militar e do governo americano, em assassinar pessoas inocentes, praticar atos de terrorismo. Inclusive tinha lá colocar bombas em Miami e em outras cidades, com o objetivo de enganar a opinião pública, olha o que eu digo, americana, conduzindo-a para dar legitimidade a uma guerra contra Cuba. Primeiro você manipula a opinião pública, né? Você cria um acontecimento para manipular a opinião pública a apoiar o governo, um determinado governo, para o que ele quer fazer. Então vamos lá. Esses planos incluíam o possível assassinato de refugiados cubanos, o afundamento de barcos de refugiados cubanos em alto mar, o sequestro de aviões comerciais. Olha, que sequestrar aviões comerciais não é uma coisa nova das Torres Gêmeas, não. Olha, já planejavam isso lá atrás. A explosão de um navio americano e até a orquestração de terrorismo violentos em cidades norte-americanas. Então, gente, quando você fala, pô, o governo americano é capaz de sequestrar um avião comercial para se chocar lá contra as Torres Gêmeas, isso não é novidade não aqui, ó. Na Operação Northwoods eles já queriam fazer isso. Aqui, ó, o sequestro de aviões comerciais. Então, gente, só não enxerga aqueles que não querem e aqueles que defendem e ganham um dinheirinho aí para defender o sistema, como a gente vê vários canais aí fazerem isso. Então, esses planos foram detalhados no livro Body of Secrets, escrito pelo repórter investigativo James Bamford, sobre a história da maior agência de espionagem americana, a National Security Agency. Entretanto, o autor nota que esses planos não estavam diretamente subordinados àquela agência. Foram elaborados com aprovação unânime do Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas e apresentados ao secretário de Defesa Robert McNamara, em março de 62. Os planos acabaram sendo rejeitados pela administração do presidente John Kennedy e ficaram desconhecidos do público por quase 40 anos. Você vê que John Kennedy negou, ele não permitiu que isso acontecesse. O que é muito estranho, que logo depois daquele discurso que ele fez, ele tenha sido assassinado. Ele falando sobre a tal conspiração que viria pelos anos à frente. Então, isso aqui é um fato, os documentos foram abertos ao público. É só você procurar saber lá o alto escalão militar, as agências de inteligência e o FBI estavam envolvidos aqui nessa operação que visava simplesmente o sequestro de aviões comerciais. Isso não é novidade, gente. Só que John Kennedy não aprovou. Foram rejeitados por John Kennedy. E justamente ele que veio a denunciar no seu discurso sobre fatos, sobre essa grande conspiração que viria no futuro. E aí quando você vê os Simpsons falando sobre o ataque às Torres Gêmeas antes, quando você vê o jogo lá do RPG, daquela fábrica que falava também do atentado às Torres Gêmeas antes, mas não era porque eles profetizavam isso. É porque eles já sabiam o que aconteceria, porque era um plano. Assim como era esse aqui, a Operação Northwoods, esse era um plano do governo americano em fazer aquilo. Para legitimar para dar legitimidade à guerra ao terror e à invasão lá do Iraque, do Afeganistão. Tudo aconteceu após isso, esse fato ocorrido. Então isso aqui não é conspiração, gente. Isso aqui não é teoria da conspiração. Isto é uma conspiração provada e documentada. A grande mídia criou esse estereótipo de conspiracionista para poder desvalorizar as merdas que eles já fizeram.
Entendeu? Então eles criaram esse estereótipo. E os repetidores da opinião da grande mídia, que é o gado manipulado, vai atrás disso aí. E pessoas que recebem, né, que faturam para defender o sistema aí na internet como nós conhecemos. Então, gente, a Operação Northwood, que foi rejeitada por John Kennedy, visava isso aí, ó. Nada de novidade para nós, coisas que nós vimos aí no atentado do 11 de setembro. O sequestro de aviões comerciais, a explosão de um navio americano e até a orquestração de terrorismo violento em cidades norte-americanas. Só não foi à frente porque John Kennedy rejeitou. E logo depois disso é muita coincidência ele fazer aquele discurso que, inclusive, durante esse documentário eu vou falar sobre John Kennedy, vou falar sobre perdão, sobre a farsa da corrida espacial, vou falar sobre vários assuntos nessa série de documentários que eu vou fazer sobre conspiração não é teoria. Então, gente, provada aqui uma conspiração do alto escalão militar americano para praticar terrorismo, colocar bombas e matar pessoas inocentes do seu próprio povo para conduzir a opinião pública, enganar a opinião pública americana a apoiar uma guerra contra Cuba. Então a Operação Northwood, é só você correr atrás na internet, é um fato histórico, tá? Um acontecimento, não é teoria não, como eles costumam dizer, para depreciar as merdas que eles mesmos fazem, e os repetidores, o gado manipulado repete apenas. Então aqui, ó, o mais interessante que eu achei aqui, o sequestro de aviões comerciais. Porque eu vejo muita gente dizer, o governo americano ia sequestrar um avião para derrubar as Torres Gêmeas. Então tá aqui, isso não é novo não, isso é antigo. Então, gente, não tem novidade nenhuma aqui nisso aí. Então esse é o primeiro documento sobre conspiração não é teoria. E vou trazer muitos outros documentos de fatos históricos que provam que muitas conspirações não são teoria não. E eu vou também e nós sabemos que a maior conspiração de todas é o heliocentrismo e o globo terrestre. Então vou trazer também fatos históricos, documentos sobre heliocentrismo, tá, gente? Então muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo aí da série que eu vou fazer de documentários sobre conspiração não é teoria. Então tá aí. Peço que se inscrevam no canal. Se gostou do vídeo, dê um like por gentileza, tá bom? Então comentem aí embaixo, podem falar o que quiser. Então muito obrigado, gente, e até a próxima. Um forte abraço.